O militar pode responder civil, criminal e administrativamente por uma única conduta? Sim. O Supremo Tribunal Federal decidiu que há independência nas três esferas. E aí a gente encontra diversas situações onde um militar ele é absolvido por uma conduta que foi considerada criminalmente lesiva ao patrimônio sob a administração militar, mas administrativamente, num processo na Corte de Contas, no Tribunal de Contas da União, ele foi absolvido. Numa situação civil, por exemplo, onde há um processo de improbidade correndo, ele foi absolvido e criminalmente permanece essa situação. Ou uma condenação nas três esferas. Então veja só, eu escrevi o artigo de uma situação hipotética onde o capitão Armando, saindo de uma confraternização, viu uma blitz. Eu coloquei uma blitz da Polícia do Exército porque estava sob a área sob a administração militar. Mas existem blitzes que é feita conjuntamente. A polícia, o Detran e a Polícia do Exército numa área sob administração militar. E numa situação como essa, um militar que foge, ele vai responder civil, a questão da multa que ele vai incidir sobre ele. Ele vai responder criminalmente se ele causar um acidente, que foi o caso. E mesmo assim, numa fuga, numa situação de fugir de uma barreira policial, há possibilidade, não só a multa, mas considerado também uma possibilidade de crime. E administrativamente, por quê? Porque ele vai ensejar, poderá ensejar, numa sanção disciplinar, numa apuração disciplinar de sua conduta, lesiva ao quê? A honra, ao pundonor militar, ao decoro da classe, onde se exige mais dos militares. O militar tem uma submissão maior ao regramento castrense, diferentemente do civil. A questão da subordinação, a questão da hierarquização das Forças Armadas exigem deles um cumprimento muito maior, um rigorismo muito maior na aplicação da legislação. Então, assim, não é incomum que um militar passe a responder civil, criminal e administrativamente por uma única conduta. Então, nesse caso, o artigo bem simples, onde a gente coloca cada um desses pontos e cada uma possibilidade de defesa. Exatamente. Então, ele vai ter uma defesa diferenciada em cada uma dessas esferas. Por quê? Porque há um jogo de teses onde é aplicada aquilo ali. A conduta foi única, mas como se pode descaracterizar, como se pode trazer à luz fatos que ensejam numa defesa concreta e contundente dessa conduta do militar? O medo, o receio que ele estava naquele momento ali, poxa, no caso hipotético que eu coloquei, que eu escrevi, o militar já tinha sido selecionado para uma missão de paz, onde ele passa num crivo gigantesco que as Forças Armadas exigem, e o militar, aí, habilitação em línguas e uma conceituação alta, e no impulso, numa única conduta dele, num ponto de inflexão de sua carreira, pode jogar tudo por água abaixo. Por isso que a defesa técnica é extremamente importante em todas as fases, desde o início da apuração até a conclusão do processo. Procure-nos, que nós vamos trabalhar e garantir os seus direitos.